Fala pessoal, tudo bem? Professor Gustavo Deboleto aqui mais uma vez no nosso podcast da Unifron, nosso Unifroncast. Eu, o Marcelo aqui e dessa vez dando continuidade ao nosso conteúdo referente às disciplinas do curso de Direito. A gente está aqui conversando com o professor Bruno. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? Obrigado mesmo aí por estar aqui. A gente sabe da rotina, sabe da correria, mas muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Boleto, eu que agradeço, né? É sempre um prazer estar conversando com vocês, estar inserido na dinâmica da Unifron, né? É sempre muito confortável bater um papo entre amigos, né? Legal, professor. E é bacana o senhor comentar isso, professor, porque assim, sabe uma dúvida? Eu gosto de falar assim, sabe uma dúvida que a gente sempre recebe ali dos alunos e às vezes é uma dúvida até curiosa, tá, professor? Mas assim, como que foi a trajetória do senhor hoje para estar aqui lecionando direito, professor? Como que foi? O senhor já vem de filho de desembargador, já vem de uma família de direito? Como que é essa relação do senhor para estar aqui hoje, sabe, professor? Gostaria, né? Gostaria, mas infelizmente não foi o meu caso. Eu não venho de família tradicional jurídica, não tenho pai advogado, não tenho tio desembargador, né? Ao contrário, eu fui um dos primeiros da minha família, de fato, ingressar no ensino superior, né? Na carreira jurídica, então, fui o único. E eu era das exatas, né? Então, durante o ensino médio, eu gostava muito de matemática, física, e sempre pensei que eu ia para o caminho da engenharia, né? Brincava que eu queria ser rico, vou ser engenheiro, né? E foi durante o ensino médio. Eu fiz uma prova de estágio para ensino médio mesmo, né? E era em um órgão jurídico, era no Ministério Público na época, né? E eu fui estagiar, isso com 16 anos ali, 16 para 17. E entrei no estágio, pensando na remuneração, né? Pensando na bolsa, nem sabia o que fazia o Ministério Público ou carreira jurídica, enfim, né? E 2 anos se passaram e no final eu já tinha desistido da engenharia e já estava completamente convertido e apaixonado pelo direito e pela carreira jurídica. Então foi assim que eu desviei meu caminho das exatas e vim parar nas humanas, né? Vim parar no direito, foi dessa forma. Foi da prática para a teoria. Então primeiro eu conheci a função ali, né? O dia a dia de um gabinete, de promotor, de Ministério Público, de fórum ali. E depois eu fiz o caminho inverso de descobrir o que eu tinha que fazer para no futuro poder voltar a atuar naquela dinâmica do mundo jurídico, né? Eu descobri que tinha que fazer direito, prestar concurso, etc, etc, e vim pro direito. Mas foi dessa forma, não foi nada em casa, né? Não foi nada programado ali, Nada, professor? Foi assim, nada, ó, nada, veio... nada. Nada. Eu até comento com os alunos, né? É interessante a gente estar aberto para o que a vida vai propondo e apresentando, né? Porque às vezes nós temos um plano inicial ali, principalmente aqueles que estão saindo do ensino médio com 16, com 17 anos, né? E tem pouco contato com o mercado de trabalho, tem pouco contato com a dinâmica das relações ali sociais, de fato, né? Às vezes ainda mora com os pais, um núcleo muito restrito de amizades ali, né? E é um momento muito crucial, que você acaba tendo que definir ali, pelo menos o que você vai estudar pelos próximos 5 anos, 6 anos, 4 anos, né? Que provavelmente vai ser a sua primeira profissão, a sua primeira graduação e etc, né? E naquela ânsia, que é normal do jovem, né? De querer já definir, alinhar a vida e tudo mais. Então, falo, estejam abertos, porque às vezes a gente tem um plano inicial, eu gosto mais dessa matéria aqui no ensino médio, aquela matéria, depois eu descobri que a matemática do ensino médio, a matemática da graduação é absolutamente diversa, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, dei graças a Deus que eu não me guiei por isso, porque eu teria me ferrado. Né? Uma coisa é a fórmula de Bhaskara, outra coisa é integral, é outra história, né? Então, assim, eu sou feliz, né? Sou grato por ter desviado aí o caminho e vindo para a área jurídica, né? E é bacana isso que o senhor comentou, né, professor? Porque a Unifron fez um evento muito grande aqui, que foi o aulão do Enem, né? Para os alunos, né, das escolas aqui da região, para que eles viessem aqui. Foi um evento presencial. E daí a gente estava acompanhando, participou. Inclusive aqui, tá, pessoal? Mais uma vez, fica o convite para você. Você que tem interesse em assistir o aulão do Enem, escreve aqui pra gente Enem nos comentários, que a gente manda o link para você aí, para você assistir realmente o aulão aí. E foi um evento muito interessante. E dentro dessa situação, professor, a gente estava ali conversando e assistindo os professores dando aula, e a gente falava assim:
certeza que mudou a matéria, porque eu não aprendi isso. Né? Isso eu não vi, né? Isso eu não vi na minha época. E é bem o que o senhor comentou, a gente tem que estar aberto muitas vezes para estar buscando conhecimento, aprendendo coisas novas, né? É isso que faz a evolução, né? Eu vou além ainda, o próprio projeto de ensino, né, de graduação da Unifrom, que tem lá a linha de projeto de vida, então você começar a orientar o aluno desde o começo acerca daquilo que ele imagina para ele imagina do curso, espera do curso, né? Então tem aluno que entra muito certo, olha, eu quero carreira jurídica, eu quero concurso, eu quero advogar. E esse aluno ter, desde cedo, contato com pessoas que exercem no dia a dia as carreiras que ele almeja, então que advoga, que está no concurso, né, que realmente vive aquilo que leciona, auxilia muito, porque o direito é muito amplo, né? É sempre aquela história do leque. Exatamente. E, de fato, ele traz um leque, né, toda uma sorte de possibilidades para você seguir, desde a carreira acadêmica até uma infinidade de concursos, a advocacia nas mais diversas áreas, e o aluno fica muito perdido, mesmo depois que ele escolhe o curso, se ele não tem uma orientação e um contato com a prática para poder ir se descobrindo, né? Então, aquilo que ele tem mais afinidade, aquilo que ele já repele de início, né? Isso aqui não vai me servir, isso facilita, encurta tempo para ele, claro. Encurta tempo, ele já sabe direcionar para o que ele quer. E com certeza é um diferencial quando ele conclui a graduação lá na frente, que ele já está preparado para prestar a prova da OAB, para fazer um concurso. Já tem a jornada dele já tem a jornada dele desenhada, inclusive inserido na comunidade jurídica da comarca, da cidade que ele está, né? Então, isso é uma preocupação nossa muito grande de apresentar eles ao mundo jurídico local. Então, eles saberem quem é o delegado da cidade, quem é o juiz da cidade, quem é o promotor, quem é o defensor, né, quem são os principais advogados de cada área, para que eles possam já desde a graduação se habituar e se familiarizar com essa dinâmica do mundo jurídico, que é um mundo à parte, né? Exato. Quando a gente entra para a carreira jurídica, você acaba descobrindo todo um universo que você desconhecia até então, né? Até antes de ter alguma vinculação com o mundo jurídico, você sabe que existe a delegacia, mas desconhece a realidade de trabalho. Sabe que existe o fórum, mas desconhece quem está lá dentro, né? Tem algum outro parente ou conhecido advogado, mas não faz ideia de onde fica o escritório dele. E depois que você começa o curso, aí, de fato, você passa a conhecer, né, essa realidade de uma maneira mais próxima. E eu acho que é um diferencial muito bacana quando a faculdade já te auxilia a se aproximar dessa realidade, né? Você não tem que ficar ali gastando força para tentar ser inserido nesse mundo jurídico. A própria universidade te apresenta a ele, né? Fala, olha, vamos lá que a gente vai fazer essa ponte entre o você de hoje, recém-iniciado, recém-egresso aqui nos bancos da faculdade, e o mundo que você vai passar a pertencer doravante, né? E a Unifrom tem essa preocupação em ser, desde o início, essa ponte para o aluno entre a realidade da qual ele vem e a realidade para a qual ele pretende passar a viver, né? Pretende ingressar. Até mesmo porque é um outro universo, né? Um outro universo. Existem outras cerimônias, outros códigos, sim, outras leituras, né? Que não é no dia a dia da gente que não pratica essa profissão que a gente não vai compreender, né? Tem toda uma característica que você tem que perceber ali. E durante tudo isso que você comentou, como é importante, né? Ter contato, saber, frequentar e olhar para que você consiga ler os códigos, até mesmo para a hora que você sai muito mais ambientado, né? Com certeza. E o aluno do primeiro semestre, do segundo semestre, das fases iniciais, ele é muito curioso por entender os usos e costumes da profissão e do meio, né? Então, é algo assim que com um certo humor até nós apresentamos, né? Termos, jargões, modos de fala, né? E você nota nele como aquilo é interessante para ele. Algo que para você que já está na profissão há muito tempo acaba ficando banalizado ou até chato, né? Para ele que está ingressando é muito legal aquilo. Então, sim. Quando você apresenta e expõe para ele, nossa, é muito gratificante você enxergar que a pessoa está se encontrando no curso que escolheu, né? Legal. E modéstia à parte, pelo menos para os alunos que eu leciono, até adiantando aqui, a minha matéria é a mais legal, né? Que é a criminologia, perguntar isso agora, teoria geral do crime, qual é a matéria que o senhor trabalhava? Direito penal, né?
Eu brinco que dificilmente você vai encontrar uma série ou um filme sobre direito previdenciário, né? É sempre um assassinato. Não tem, né? É sempre um assassinato, é sempre um crime, algo mais complexo, né? Até no dia a dia, das próprias notícias, aquelas que chamam mais atenção e acabam gerando mais debate no seio da comunidade, sempre tem alguma coisa de direito criminal ali, né? Mais passional, né? Sim, é mais interessante. É mais interessante, né? Então, eu até brinco com os outros professores que eu tenho dó deles, assim, falo, pô, você tem que explicar direito civil no começo ali, não, pessoa natural, não sei o quê. É muito mais legal você chegar e falar de criminologia, direito penal 1, né? E o João matou o Pedro. Exatamente. O aluno já está ali querendo ouvir aquilo, né? Ele já vem achando que a faculdade inteira é um grande tribunal do júri, né? Legal. Ô, professor, e é importante isso que o senhor comentou, porque assim, como que o senhor vê essa construção, né? Principalmente desse ponto, igual o senhor está colocando aqui, de todo esse interesse, né? Mas como que o senhor vê a construção, o que a disciplina do senhor consegue conectar, sabe? Consegue conectar com o novo advogado, né? Ou seja, com o mercado de trabalho. Ou seja, a disciplina que o senhor leciona conecta aquele novo advogado no mercado de trabalho e como que ela consegue ajudar ele nessa pegada, professor? Olha, algo que eu trabalho muito com os alunos, o direito como um todo, todas as disciplinas, né? Mas a minha em especial. Como eu disse, é um ponto que chama muita atenção e gera muito debate. Então, o principal aspecto da disciplina é trabalhar no aluno um senso crítico. Então, remover ele daquela ideia de senso comum, porque de médico, técnico de futebol e advogado criminalista, todo mundo tem um pouco, né? Então, todo mundo dá parecer. Acontece alguma coisa, você abre a rede social ali, tem uma infinidade de especialistas no assunto. E o primeiro trabalho do professor é aproveitar aquilo de conhecimento que o aluno já tem, porque ele vem de uma formação familiar, ele vem de uma formação do próprio ensino médio, da escola que ele cursou e etc. Explicar para ele que aquilo tem uma validade, aquele conhecimento ele não é descartado, né? Ele não é de todo inaproveitável, mas ele vai precisar lapidar aquilo, porque ele vai precisar passar a ter um olhar e um senso crítico de alguém que é um estudioso do direito, de alguém que se tornará no futuro um operador do direito. Então ele precisa ter todo um cuidado a hora que ele for se manifestar, desde o churrasco de família, quando o tio pergunta, não, mas qual é a sua opinião acerca disso, né? Porque isso é verdade, né? Exatamente. Peso, né? Muitas vezes vincula, porque mesmo que ele seja só acadêmico, para a sociedade você é um estudante de direito. Uhum. Então, assim, você é quase uma autoridade. Quando você emite uma opinião, principalmente em temas sensíveis, que são os temas da criminologia, do direito penal, isso pode acabar te vinculando a pessoa que escuta. E com o novo profissional, ou seja, com o novo advogado, o recém-advogado, para aqueles que pretendem advogar no direito criminal, o direito criminal ele trata de norma, então ele trata de letra de lei. A criminologia, ela vai, pela característica de ser uma ciência empírica e interdisciplinar, ela vai se preocupar com aquilo que realmente acontece na prática, com o fato, com a estatística, o número, né? Então, olha, determinada comunidade, as estatísticas com relação aos crimes patrimoniais, quais são? Maiores, menores, né? Nós vivemos em região de fronteira, então, como é a questão do crime de tráfico de entorpecentes aqui para Dourados, a relação com a economia, né? A relação com o próprio sistema de justiça penal, e isso para o advogado recém-formado, para o novo advogado, quando ele teve uma base boa desses temas durante a graduação, isso possibilita que ele pense melhor o direito, que ele atue na prática com muito mais desenvoltura, que ele tenha muito mais segurança para embasar o posicionamento dele, desde um parecer até a defesa de uma tese, uma citação oral. Por quê? Porque ele tem repertório, né? Eu até comento com os alunos, eu falo, olha, quem só estuda direito ou quem só sabe direito, na verdade, não sabe nada, porque o direito ele surge da sociedade. A criminologia ela vai iniciar o aluno ali para que ele tenha no próximo semestre contato com o direito penal 1, o direito penal 2, a prática processo mesmo, penal, né? Então ela vai trazer para esse aluno uma capacidade de análise da sociedade para entender o porquê daquela norma, o porquê daquela política criminal. Então, vamos falar de política criminal de desencarceramento. Por quê?
De que forma? Né? Por que isso surgiu? Qual que é a base numérica disso, de estatística? De onde que vem os dados? As informações foram colhidas da onde? Né? Qual é a fonte que embasou essa política que virou esta lei? Que eles vão estudar depois. Então, quando o aluno ele tem uma visão muito legalista e simplória, por assim dizer, de só ler e tentar interpretar aquilo que está no artigo, no dispositivo, mas não tem essa noção de vinculação com a realidade da sociedade, a atuação dele fica dificultosa. Ele tem extrema dificuldade em sair do básico, em ir além da página 2 ali, né, e se destacar, fazer mais do que a maioria faz, porque a maioria, de fato, acaba ficando presa nessa questão mais reducionista da criminologia e do direito penal, né? Vou entender aqui o suficiente que eu preciso para me virar e conseguir um cliente e resolver esse caso e acabou. E nós temos a preocupação de preparar esse aluno, por mais que ele não vai eventualmente advogar no criminal ou escolher, de repente, um cargo que não tenha, né? Mas ele tem a capacidade de sentar numa mesa ou de entender uma matéria de jornal, um parecer, né, enfim, e ter plena ciência daquilo que ele está tendo contato, até para poder eventualmente se manifestar. Entendi. Professor, e é importante isso que o senhor está comentando, porque assim, a gente percebe realmente que o curso em si, né, até a gente conversou com o professor Paulo César, né, como coordenador, e a gente percebe que o curso em si ele foi construído dessa forma diferenciada, ou seja, de estar sempre preocupado da prática para a teoria, ou seja, a gente trazer a prática, né, associada à teoria para dentro de sala de aula. Mas na disciplina do senhor, qual que é vamos colocar assim, didaticamente, metodologicamente, como que o senhor estimula, mas principalmente como que o senhor desenvolve o aprendizado dos alunos dentro dessa disciplina, que ela igual o senhor comentou, ela é muito rica, mas ela é muito difícil do meu ponto de vista compreensão, leigo, né, Marcelo? Mas do ponto de vista leigo. Mas assim, como que o senhor consegue desenvolver e instigar o aluno dentro de sala de aula com relação à temática, professor? De fato, ela é uma disciplina que tem uma carga prática muito grande, mas que vem acompanhada de um referencial teórico ainda maior. Uhum. Então, realmente, você tem uma dificuldade para pegar esse aluno, principalmente nos semestres iniciais, e apresentar a ele a conceitos que, de repente, são um pouco mais complexos. Mas dentro desse ideal da Unifrom, que acaba até conversando com a forma que eu conheci o direito e vim parar no direito, que foi da prática para a teoria. Uhum. Então, primeiro eu conheci como que era a dinâmica de trabalho, e 2 anos depois só que eu fui ingressar na faculdade de Direito, eu fiquei o 2º e o 3º ano do ensino médio fazendo estágio dentro de um órgão jurídico, e só depois que eu concluí o ensino médio que eu fui para a graduação de fato. Então, eu inverti esse caminho, em vez de teoria para prática, fui de prática para teoria. E isso coincide muito com o que a Unifrom propõe, tem como ideal, que é não esperar passar 5 anos para depois, no último semestre, no último ano, você colocar esse aluno para fazer um estágio ou para assistir a audiência e fazer relatório. É pegar esse indivíduo no primeiro semestre, obviamente, dar um ótimo referencial para ele na sala de aula, mas já com o que ele tem ali, com o pouco que ele viu, já apresentar ele para os institutos do direito. Então, na minha disciplina, especialmente, nós temos todo um trabalho de visitas técnicas, são as visitas aos órgãos de justiça. Então, Ministério Público, Fórum, Delegacia, demais órgãos, então, para que eles conheçam a dinâmica, especialmente da comarca, né? Então, quem é o juiz da cidade, quem é o delegado, o que faz um delegado, como funciona uma delegacia, o que faz um promotor de justiça. Nós visitamos em loco, né? Conversamos com os representantes dessas instituições que estão à frente, que respondem pelas instituições, fazemos a ponte, olha, a universidade quer visitar com os alunos, quer conhecer, tem agenda para receber, né? Como que a gente pode viabilizar isso? E absolutamente todas as instituições estão abertas e foram extremamente receptivas, né, aos alunos, disponibilizando membros de carreira para poder ter um momento com os alunos, fazer falas e apresentar desde como que é o estudo para ingressar, como é o concurso, como é a carreira, o que faz, o que não faz.
Então, essa é uma preocupação e é uma metodologia que nós aplicamos e pudemos constatar que deu muito certo. Aham. E também trazer para a sala de aula a prática simulada. Entendi. Então, nós tivemos uma experiência muito exitosa e que é pouco comum, que é realizar um júri simulado no segundo semestre. Geralmente, os alunos que organizam e realizam júri simulado são os alunos de 9º, 10º semestre, mas para o final do curso, que já tiveram penal 1, processo penal, já tiveram toda uma bagagem para poder fazer o júri. E nós não, nós trouxemos já desde o segundo semestre, até para que os alunos possam depois acompanhar a evolução. Então, olha como eu fiz esse júri lá no meu segundo semestre, olha como eu fiz esse júri no 6º semestre e olha como eu fiz um júri simulado no 10º. Obviamente não é o mesmo caso, mas mesmo casos diversos, os alunos vão poder acompanhar a evolução. Então, olha como eu me portava, como eu falava lá no segundo semestre da faculdade, olha que diferença, que salto que eu tive do 2º para o 6º, e olha do 6º para o 10º semestre, como eu evoluí, como eu mudei, né? Então eu tenho a segurança, eu sei que eu posso me formar, passar na OAB, pegar minha carteirinha e amanhã fazer um júri que eu tenho condições de chegar lá e apresentar um bom trabalho e obter um bom resultado. Então, especialmente na minha matéria de criminologia e teoria geral do crime, eu tenho essa preocupação de já apresentar essa prática simulada, esse contato, e colocar eles para serem protagonistas. Porque às vezes o professor fica muito ali na sala de aula, expondo e apresentando, e o aluno fica muito passivo, né? Na maior das vezes, ali na maior parte, ouvindo e tomando nota. E a nossa ideia é que eles venham para frente e saiam dessa posição de só ouvir e anotar, e já colocar em prática. Então, olha, sabe aquilo que a gente conversou nas últimas 3 aulas? Sei, a gente tem um júri simulado para fazer. Vocês vão chegar lá e vão aplicar. Legal. Nós temos uma simulação de sustentação no tribunal. Vocês vão chegar lá e vão aplicar. Nós temos uma prática aqui de um simulado de concurso, como se fosse um concurso. Vocês vão chegar e aplicar. Então, é sempre intercalado. Olha, sabe aquela teoria que eu apresentei? Sei. Vocês vão agora ver como que funciona na prática. Como, professor? Vão fazer. Essa é a ideia, colocar eles desde o início para fazer. Mão na massa. A gente quer mão na massa. Ô, professor, e construindo dessa situação que a gente começa a perceber que é muito rica, né, de conhecimento, mas principalmente de prática, toda a questão da disciplina. E o que o senhor considera, assim, de maneira até, não vou dizer simplista, mas, por exemplo, assim, de maneira pontual mesmo, assim, o que o aluno que está, às vezes, naquela decisão de vai começar, vai iniciar a matéria do senhor, o que ele pode esperar da disciplina do senhor nessa construção, professor? O que ele pode esperar, tenho certeza que não só da minha disciplina, mas de todas, mas vou falar da minha em especial, é uma abordagem que, apesar de ser ampla, de ser aprofundada, vai ser palatável, ele vai conseguir compreender, reter aquilo e, principalmente, eu tenho a preocupação de apontar para ele aonde aquilo vai ser cobrado dele no futuro. Sensacional. Onde ele vai precisar daquele conhecimento. Porque senão o aluno fica com aquela ideia de que eu preciso disso aqui para passar na prova desse professor. E não é. Eu explico para eles que, olha, não é a prova do professor Bruno. Não é a minha disciplina. Você não precisa aprender isso daqui para tirar nota comigo. Você precisa aprender isso daqui porque isso é cobrado no concurso que você me disse que quer prestar no futuro. Você precisa aprender isso daqui porque isso é cobrado na prova da OAB que você vai fazer. Você precisa aprender este conteúdo porque você quer ser um grande advogado criminalista, e todo grande criminalista tem a base teórica deste assunto que está sendo apresentado. Então, em suma, é a tranquilidade de que, apesar de não ser fácil, apesar de ser um conteúdo de uma certa complexidade, nós faremos todo o trabalho para que aquilo seja 100% compreendido, 100% aprendido, mais do que memorizado, ou gravado, né, ou decorado, para que ele tenha um conhecimento próprio daquilo, para que aquele conhecimento seja internalizado. Então, não é mais o quanto eu sei, mas o quanto nós sabemos. Ele passa a ser dono daquilo que foi apresentado para ele e tem à disposição dele. Então, eu sempre converso com eles em sala que a nossa ideia é
que aquela ferramenta passe a fazer parte do arsenal dele. Aham. Então, daqui para frente, você pode utilizar Construção própria, né, professor? própria. É bagagem dele. É histórico dele. Então, ele pode ter a certeza que no final do semestre, com o avançar da disciplina, ele vai ter condições de conversar sobre aquilo, de eventualmente ir fazer um estágio junto a um órgão e ter um diferencial ali, se destacar, porque tem um conhecimento diferente acerca. Olha, isso aqui não é comum de você ver um aluno tão no início já ter um domínio acerca desses assuntos, né? Então, É um diferencial dele. E é um diferencial dele. É um diferencial dele. Que ele pode até gostar ou não do professor, etc., mas vai ser algo dele, né? Que ele vai poder carregar. Então, se tem algo que eu posso dizer para o aluno quando inicia a minha disciplina, é que ele vai matar a curiosidade dele dos temas que ele tem em mente, acerca de direito penal e criminologia, mas muito mais do que isso. Ele vai conseguir compreender tudo aquilo que é exposto em sala de aula. Muito bom. O professor, e assim, é muito rico a gente ouvir assim com tanta propriedade, né, essa questão da disciplina que o senhor traz, e principalmente assim, isso demonstra cada vez mais, que eu gosto sempre de comentar, né, o nível, né, que a gente sempre, que a Unifron sempre se preocupa de trazer os profissionais, os professores que vão fazer esse gabarito com relação aos alunos. Porque eu como professor também, a gente sabe que é realmente ali uma transmissão de conhecimento, né? Ou seja, você está ali realmente não só para expor, mas para facilitar o conhecimento com o aluno. E eu falo isso, professor, porque assim, a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, né? E a gente vai caminhando mesmo ali, mas eu já quero deixar um convite para a gente voltar a conversar, tá, professor? Com certeza. Com relação a esses assuntos aí, com certeza outras disciplinas virão, mas eu gostaria de marcar novamente com o senhor outros papos, principalmente essa questão do crime, que a gente nem entrou tanto nisso, né? E aproveitando, professor, eu gostaria que o senhor comentasse, que o senhor falasse, vamos dizer assim, deixasse para aquele aluno que está optando pelo direito, ou para aquele aluno do ensino médio que vai optar pelo direito, que está ali na dúvida ainda se ele vem agora para a Unifron, você entendeu? Ele está naquele momento ali, que o senhor fizesse uma reflexão para ele, fizesse convite para ele, para ele vir aqui para o nosso direito. O que o senhor poderia falar para ele aí? Com certeza, com certeza. Dentro dessa dinâmica de prática e teoria, né, se tem algo que eu posso falar, é que a prática você nunca vai se arrepender. Então, da ação, você não se arrepende. Faça. Venha, faça o vestibular, conheça. Eu, apesar desse roxinho, formei não faz tanto tempo assim, estava nos bancos da faculdade. Então, tive um ensino mais tradicional, né, mais comum, por assim dizer. E não que esteja errado, não que não seja proveitoso, mas vivendo hoje a dinâmica com os colegas, com os próprios alunos, realmente a Unifron ela tem um diferencial, uma modernidade que não é só um invencionismo, né? É fruto de experiências realmente, de uma boa seleção de professores e principalmente quem está à frente da instituição tem essa ideia da necessidade de inovar com qualidade. Então, tenho certeza absoluta que vai ser um diferencial, que não haverá arrependimentos. E, ao contrário, arrependimento vai vir da não ação, do não fazer, né? De não prestar o vestibular, não se desafiar. Então, a Unifron ela propõe um desafio, uma visão inovadora acerca do ensino jurídico, mas que já tem dado frutos excepcionais. E, com certeza, se eu posso deixar uma dica, um conselho para quem está na dúvida, está saindo do ensino médio, venha fazer parte, venha também ser fruto desse trabalho da Unifron, que é diferente. Então, o meu conselho é esse. Está na dúvida? Deixa a dúvida de lado, toma ação, toma decisão, vem para a Unifron. Legal. Muito bom. Professor, muito obrigado pelo tá vindo aqui, esse conhecimento, esse bate-papo enriquecedor aqui. Obrigado mesmo. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. E agradeço a você e segue aí, pessoal, com o convite do professor Bruno. Decida e faça a Unifron e vem aqui com a gente realmente transformar a sua vida com relação ao direito.
grande abraço aí e até o nosso próximo podcast. Até mais. Que massa, cara. Obrigado.